agora tem que falar demais também sobre como o vício de jogos eletrônicos atrapalha a vida escolar. Mas agora eu vou falar menos, porque vai falar mais o doutor Alexandre Ribeiro, psicólogo que está aqui. Tudo bem, doutor Alexandre? Grande prazer estar com você, Boa tarde, já. viu? Prazer recebê-lo aqui. Doutor Alexandre, infelizmente a gente vai ter pouco tempo, então eu já gostaria que o senhor começasse explicando para os pais, os educadores e as próprias crianças de que forma os jogos eletrônicos podem atrapalhar. Na verdade, os jogos eletrônicos, eles são uma ferramenta muito interessante. Eu acho que a gente falava muito, discutia muito nos anos 70 sobre televisão interativa. Os jogos eletrônicos, eles são, já que a TV interativa, onde o jovem, a criança, pode interferir, atuar, ser ativo. Então, eles têm um poder de atração muito grande. A questão fundamental é como a gente utilizar isso de forma positiva. Porque tem o seu lado positivo, né? Isso. O cuidado deve ser o excesso. Isso. Muitos pesquisadores, eu, por exemplo, tenho um orgulho muito grande de ter um filho, que ele é neuropsicólogo, ele trabalha com pesquisa na Escola Paulista, na Unifesp, e ele está agora em colaboração com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles estão fazendo um estudo muito interessante para você utilizar o jogo, o videogame, para ajudar crianças, por exemplo, com problema de atenção e concentração. Porque durante o jogo, a criança é capaz de inibir certos comportamentos, que a criança hiperativa, a criança com déficit de atenção e concentração, não tem essa capacidade. Então, você tem benefícios quando bem utilizado, quando utilizado com uma equipe adequada. O problema é que muitas vezes esse jogo, ele atua como uma espécie de um amigo invisível, uma babá eletrônica que a gente falava da televisão, para a criança. E você abandona a criança na utilização daquilo. E se eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim de uma parente dela, e ela falou, a menina, e falou de alguns comportamentos da menina de 8 anos, que eu falei, que coisa estranha. Eu falei, e os pais dela? Ela falou, a mãe dela fica o dia inteiro em casa com ela, só que ela fica o dia inteiro no computador e a mãe dela fica fazendo outras coisas. Isso. É o dia inteiro no computador, as férias inteiras. Isso, quer dizer, você aí tem o quê? Um desvio do papel da coisa. Está faltando nessa família o quê? Organização. Quer dizer, eu acho que hoje todo o teu programa, eu diria que ele foi centrado num eixo maravilhoso. Eu estava observando aqui, assisti todo o seu programa. Foi centrado no eixo do controle da impulsividade. Não é? Quando vocês aqui entrevistaram uma pessoa para o controle econômico, financeiro da família, quer dizer, eu ter controle no impulso, mesmo o artesanato, para eu poder pintar, decorar um pano, eu preciso ter um controle motor. E também, na rotina da criança, no lazer, precisa ter uma agenda. A gente precisa fazer uma agenda. Bom, você vai ter tanto tempo de dedicação na tua escola, você vai ter tanto tempo de dedicação nas refeições, você vai ter tanto tempo para o estudo, você vai ter lição de casa, você vai ter que conviver com a família. Nós temos aqui um controle e existe um momento lúdico, né? Um momento onde você vai poder, um número de horas, não sei, que os A faixa pais etária determinam. interfere com quanto tempo, por exemplo, uma criança de 4 anos pode ficar? Porque agora a gente sabe que as crianças já nascem na frente do computador e de jogos eletrônicos. De uma criança de 4, uma criança de 6, uma criança de 12, um adolescente de 14, tudo isso conta? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que levar características da família, possibilidades, a diversidade de opções da família, porque também não adianta eu retirar da criança algo e não oferecer nada em troca. Certo, o computador não vai para frente da TV também, vai fazer o quê? Não adianta. Então, eu tenho que procurar, na verdade, criar atividades, resgatar, contar histórias, participação, comer na mesa. Quer dizer, a gente tem que resgatar isso para a criança, para que efetivamente seja positivo. O duro é que hoje muitos pesquisadores acreditam no que eles chamam do transtorno do controle do impulso. O que é isso? O transtorno do controle do impulso, ele implica quando a criança acaba, ou o adulto, ou o adolescente, vivendo uma impulsividade. Quer dizer, como você teria, por exemplo, a dependência química, que eu me torno dependente de uma substância, você poderia pensar também numa pessoa que tenha um transtorno que ela acaba dependente do videogame.
Uau! E hoje existem estudos que mostram que crianças que acabam dependentes do videogame deixam de tomar banho, deixam muitas vezes de ter sensibilidade com a fome, com a necessidade de alimentação. Quer dizer, ficam horas a fio no videogame, desenvolvem dores musculares, né? Pelo uso excessivo. E quando elas entram, você tira o videogame, por alguma razão, elas começam a desenvolver o que nós chamamos de síndrome de abstinência. Começam a entrar em ansiedade. Isso consegue acontecer. É semelhante, o que o senhor está falando é semelhante ao que acontece com uma pessoa que era viciada em qualquer química. Isso. Síndrome de abstinência, que é a falta do jogo, começa a ficar irritado, nervoso. É como se fosse a abstinência da droga, por exemplo. Da droga e síndrome de tolerância. O que é a síndrome de tolerância? Que é como na droga. Você começa a usar um pouco, vai se excedendo e cada vez você precisa de uma dose maior. Ou seja, se não houver um controle efetivo dos pais, uma mediação adequada. Outra coisa importante que acho que a gente dizia no teu programa, Jaque, é a escolha de material. Claro que nós temos limitações. Eu diria que muitas vezes o mal, ele triunfa por culpa dos bons, né? Se a gente se omitir. Então, o que nós precisamos, eu acho que nesse momento do mundo, são editoras nobres, editoras positivas, que não é que neguem o videogame, mas produzam um videogame positivo. Por exemplo, desculpa cortar o senhor, mas eu já vou perguntar. Tem alguns jogos que fazem muito sucesso, que quando eu vejo jovens jogando, eu quase... Olha, é matança atrás de matança. Para você vencer, seja você o bonzinho ou seja você o malvado. Porque tem jogo onde você é o bandido e tem jogo onde você é o policial. Mas o negócio é que você tem que matar. Tem que matar todo mundo, tem um número de pessoas boas que você pode matar e tem que matar todos os bandidos. Isso é positivo de alguma forma, doutora Alexandre? Então, isso estimula o quê? A violência. Nós precisamos de jogos que ajudem a criança a desenvolver criatividade. Os simuladores são muito interessantes de vida real, que você desenvolve habilidades sociais, não é? Jogos que possibilitem o desenvolvimento da coordenação motora, da relação visomotora, destreza, noção de direção, noção de espaço. Então, jogos pensados por pedagogos, por psicólogos, por pessoas comprometidas com valores positivos, esse tipo de material que nós precisamos mais. Então, os pais precisam também ter critério na escolha do conteúdo que está sendo passado. Não é a criança que escolhe o que ela quer sozinha, né? Claro, porque se o filho pudesse se governar sozinho, ele não precisava ter pai e mãe, Pronto, né? Ele se virava. Então, Juba, uma excelente lembrança sua. Quer dizer, o pai e a mãe é aquela pessoa que acompanha o filho, que tem que discutir. E muitas vezes, ser um bom pai, ser uma boa mãe, Jaque, sem dúvida nenhuma, é frustrar o seu filho. Falar não. Isso. Doutor Alexandre, para os pais que têm as crianças crescendo agora e que estão começando a utilizar esses jogos, a gente já entendeu então que os pais devem escolher os jogos juntos e devem dosar. Mas para os pais que estão nos assistindo, talvez tenham muitas mães e muitos pais com o cabelo em pé porque não conseguem mais. A criança talvez já esteja viciada naqueles jogos. O que dá para ser feito agora? Eu acho que dá para ser feito o seguinte. Em primeiro lugar, você jogar aberto com o seu filho, né? Porque esses jogos também nos pegaram muito de surpresa. Agora está chegando a primeira geração, eu diria, aí com 30 anos, 33 anos, que usou, que brincou com o Atari, que brincou com os jogos de videogame, que nós estamos vendo os efeitos. Até bem pouco tempo nós não tínhamos. Então, muitas vezes, muitos pais não estão familiarizados com essa realidade. Então tem que jogar franco na mesa. Meu filho, eu estou preocupado com o número de horas que você está se dedicando a essa atividade. Meu filho, eu acho que existem jogos, eu me predisponho a comprar, a lutar na medida das nossas possibilidades, os jogos positivos, querido. Jogue franco, mostre as suas preocupações para o seu filho. Crie uma rotina na família. A família precisa ter uma agenda de horários do que ele vai cumprir. Estabeleça limites. Mostre que você não está fazendo isso, não é porque você quer puni-lo, não é porque você quer ser duro, nada disso. É porque você o ama,
declare o seu amor para o seu filho, com todas as letras. Eu me preocupo. Você é minha preciosidade, meu querido. E nessa medida, eu estou preocupado com o teu desenvolvimento. E eu sou responsável. Eu tenho uma missão que me foi confiada, que é cuidar de você. Então, é um zelo que eu tenho por você. A partir daí, estabeleço um diálogo. Eu tenho que encerrar já, doutor Alexandre, mas muito obrigada. Foi um prazer tê-lo recebido aqui. Eu tenho certeza que, apesar de curto, o bate-papo deu para esclarecer muitas dúvidas. Já convido o senhor para voltar. Pode. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 2274 8217, 2274 8217, e tem o site que é o www.oconsultorio.com, www.oconsultorio.com. Doutor Alexandre, o senhor se incomoda de voltar em breve para continuar esse bate-papo? Claro, Pode vamos ser? continuar. Um grande Eu acho que a gente falou prazer. muito pouco, tem muito para falar ainda. Muito É obrigada, verdade. viu? Ok, Uma boa tarde. Obrigado.